A gente tá caminhando pra reta final, Copa do Mundo. Vamos lá. Tivemos hoje a vitória da seleção contra a Suíça, 1-0 magro, sem Neymar pela primeira vez e sem o Danilo. Como é que você tá vendo essa Copa? Você acha que o Brasil é um dos favoritos, não é? O que você tá achando da seleção brasileira? Bom, pra ser bem direto, pra mim o Brasil ainda é o favorito, tá? O favorito. O favorito. Pra mim, sempre foi, durante um bom tempo. Principalmente quando a França começou a ter os cortes, porque os cortes da França, eles são pesados. O primeiro jogo da seleção, contra a Sérvia, o primeiro tempo, ele me preocupou um pouco, mas naquele sentido da ansiedade. Faltava o gol sair pra que o futebol acontecesse. E foi o que de fato aconteceu. No segundo tempo tem o gol do Richarlison, o Brasil joga melhor. E filho, segundo gol do Richarlison, esquece. Golaço. Que é isso? Brincadeira. Agora, hoje me preocupou um pouco mais, sem o Neymar. Eu achava, e aí é só o que eu acho, que o Brasil ia sentir menos a ausência do Neymar. E aí eu já não sei se é se sentir é a ausência do jogador em campo ou se é saber que não tem o Neymar. A psicológica, sabe? Tipo assim, você sabe que o craque do teu time não tá, que ele tá machucado, que ele não vai jogar. Isso pode ser revertido de forma motivacional pro bem, vamos jogar por ele, ou pro mal, não temos ele pra nos salvar. E eu acho que em alguns momentos hoje, eu tava vendo o jogo com meu pai também é fanático, e aí ele tava falando sobre isso. Cara, eu sinto que em alguns momentos parece que falta 1 contra 1. E tem jogadores no Brasil que podem fazer isso muito bem. O Antony entrou fazendo bem isso, e o Vini pode fazer isso super bem, enfim. Não preciso ficar citando todos os nomes, Rodrigo, enfim. A questão é, parece que o Neymar tem mais garantia de partir pra dentro quando tá dando ruim, ele arrastar a marcação, dele puxar. Quando o Neymar tá em campo, já tem 2 marcando. Que é o mínimo. Ele abre espaço. E ele vai pra dentro, enfim. O gol do 1-0 foi isso. Exato. E aí isso me preocupou um pouco hoje, quando eu vi. Porque hoje eu achei o jogo bem mais tenso em relação ao da Sérvia. O da Sérvia eu senti que era aquele nervosismo de estreia. De, assim, um jogo importante. Se o gol saísse no primeiro tempo, talvez a gente tivesse vencido de uma forma mais tranquila. Mas hoje não. Hoje eu senti que faltou. Só vamos aqui, coletiva de imprensa, seu entrevistado, eu sou jornalista, vamos lá. Tu não acha que pode ter sido não apenas a ausência do Neymar, mas talvez a escolha do Tite? Porque, por exemplo, na minha opinião, eu acho que ele pensou numa coisa, mas o campo não aconteceu o que ele premeditou. Eu acho que ele estava esperando uma Suíça talvez vindo um pouco mais para cima do Brasil, e por isso a escolha de um time um pouco mais defensivo com Militão e Fred, que na prática não aconteceu. Foi um Brasil mais propositivo, a Suíça em linha baixa, e ele não ganhou essa construção de jogo com o Fred, e o Militão era mais um zagueiro pela direita ali. Sim. E na minha visão, eu até te pergunto, não sei se foi pra você, não, foi pro Bruno, eu perguntei, porque saiu um zum, de que o Paquetá podia estar gripado, e a substituição no intervalo foi por isso. Não sei. Se não foi, na minha opinião, foi um erro. Eu teria colocado o Rodrigo do mesmo jeito, mas trazendo o Paquetá para segundo volante, porque o Brasil tava precisando mais área de criação. Tanto e aí tu tiraria o Fred? Sim, o Fred seria o meu substituído. Tanto é que, na minha opinião, quem tava fazendo a função do Fred era o Marquinhos, que tava adiantado, subindo e armando o jogo muito bem do meio pra frente ali. Então, na minha cabeça, eu só vou conseguir ter essa opinião mais formada com o jogo de Camarões, que o Neymar não vai estar de novo, se bem que é um outro tipo de adversário. Acho que a gente vai com um time totalmente diferente. Eu acho que vai. E não vou conseguir ter essa resposta, porque eu acho que ele vai com reservão. Eu também acho. Porém, eu queria ver o Brasil jogando com o Paquetá armando, e aí com o Bruno Guimarães por trás. Perdão, o Rodrigo armando, com o Paquetá por trás, ou o próprio Bruno Guimarães. Você não gostaria, o Bruno Guimarães, o Paquetá, com o Casemiro fazendo o primeiro homem, da forma que já é, mas com 2 volantes de bom passe, 2 linhas de boas saídas de bola, que é o Paquetá e o Bruno Guimarães, e aí sim o ataque mais leve? Vamos lá, Paquetá de ponta de lança. Não. O Paquetá e o Bruno Guimarães fazendo quase que o segundo homem ali do meio de campo. Os 2 podendo sair, sendo que um cobrindo o outro. Quando o Paquetá subisse. 3 volantes, mas 3 o Bruno volantes, Guimarães e o Paquetá de saída. Exato, e o Casemiro sempre fixo. Cara, eu acho que daria pra fazer o mesmo meio campo, mas eu só inverteria a ordem. Eu faria 2 por trás e 1 na frente. O que tu propôs foi o contrário. Sim, foi o contrário. Foi um volante fixo e os 2 saindo. Por quê? Eu acho que você não precisa ter 2 homens mais à frente e um pra trás pra ser mais ofensivo. Porque eu posso ter já o Paquetá já de ponta de lança e o Fred... Não, Fred não, porque eu não colocaria o Fred. Mas esse segundo homem, ele vindo de trás como elemento surpresa. Quando você coloca esses 2 jogadores já mais à frente, um pra trás, você já deixa aquele pedaço do campo preenchido e você não tem esse elemento surpresa. Entendi.
Então acho que você dá pra ter os mesmos jogadores, mas não com posição diferente. Mas então você viria com o Bruno Guimarães pro time. Não, eu viria com o Paquetá de segundo volante e entraria O com o Rodrigo. Rodrigo, porque o Rodrigo é o jogador hoje que mais se assemelha ao Neymar. Eu não sei se eu gosto da ideia, mas eu vou respeitar a tua ideia. Não, é ponto de vista. Não, óbvio, com certeza. Ponto de Eu só vista. não sei se eu botaria o Rodrigo. Eu gosto muito do Rodrigo. Mas acho que o futebol do Rodrigo ainda é diferente. Eu ainda gosto mais do Rodrigo de ponta. Tu gosta mais dele de ponta? Eu gosto mais do Rodrigo de ponta. E aí eu acho que pra fazer a 10 a gente não tem. Porque pra mim o cara Então, o perfeito Paquetá- era o Felipe Coutinho, que não tá na Copa. Sim, mas hoje dentro da seleção pra É, mim o Paquetá. O Everton Ribeiro é o reserva O problema é que imediato. o Paquetá, até no Flamengo, ele já não é esse 10 pifador há Não. muito tempo. Ele é um ponta direito. Sim. Ele é um ponta construtivo. Ele não é aquele cara de linha de fundo. Ele é um cara que sai da ponta pra dentro É pra isso. fazer jogo de aproximação.